paz do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Vocês estão alegres de verdade, irmãos? E quem não está, Deus vai alegrar o seu coração. Deus é o Deus da alegria. É o Deus da alegria. Amém? A nossa Bíblia diz que Deus é o Deus bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado é mais do que feliz. Glória a Deus. Deus é um Deus feliz. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Versículos 41 a 47. Com a ajuda de Deus. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, todos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos dizem o que, meus amados irmãos? Pode sentar, irmãos amados. Glória a Deus. Temos alguns pastores do interior, irmãos, que Deus preparou para estar conosco hoje. Fique de pé para os pastores, irmãos. Glória a Deus. Amém. Os irmãos saúdam os servos de Deus bem-vindos. Digam amém em nome de Jesus. Glória a Deus. Que maravilha. Quero agradecer a Deus pela vida de Jonas. Lucas Jonas, né? É assim? Glória a Deus e a sua banda que veio cooperar conosco. Que Deus recompense o esforço dos irmãos de virem até aqui. Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda do Senhor, nós vamos continuar aprendendo, recebendo, desfrutando das riquezas de Deus que estão em Atos dos Apóstolos. Ele é um livro descritivo e ao mesmo tempo normativo. Glória a Deus. É descritivo porque ele descreve, fatos históricos. E ele é normativo porque o que acontece em Atos dos Apóstolos é padrão para a igreja, é modelo de igreja. O que acontece em Atos não é apenas uma descrição, mas é uma normatização também. É uma descrição histórica que se transforma em norma, se transforma em regra, se transforma em padrão para uma igreja abençoada. A igreja que quiser ser abençoada, ela seja como a igreja de Atos dos Apóstolos. Amém? Meus amados irmãos, nós vimos aqui, semana passada, na Santa Ceia, o Senhor enviou a sua palavra, a sua revelação nas Escrituras, falando sobre o que foi que Pedro respondeu. O povo, no dia de Pentecoste, perguntou: Pedro, o que faremos? O que faremos? E observe que a mensagem não foi alisando, não. A mensagem não foi alisando aquele povo. Pedro chamou aquele povo de criminoso.
Pedro disse: vocês mataram o justo, vocês, por mãos de ímpios, mataram o inocente. Foi um confronto. Hoje em dia, ninguém quer ser confrontado. É verdade ou não é? Hoje em dia, a sociedade só quer alisado. As pessoas de hoje em dia só querem, eles não querem mensagem, eles querem massagem. Eles não querem mensagem, eles querem massagem. Uma igreja light, uma igreja que faça se sentir bem, né? Uma vez eu era pastor no interior e uma irmã partiu para outra igreja. Aí eu encontrei com ela na rua um dia. Eu disse: irmão, foi que houve? Não houve? Foi que houve? Eu disse: não, pastor, é porque lá onde eu estou, eu me sinto tão bem. Eu me sinto tão leve. Foi por isso, né? Glória a Jesus. Ela queria uma igreja onde ela se sentisse bem e se sentisse leve, muito leve. Glória a Jesus, como um cantor que tinha aí do mundo. Então, meus amados irmãos, mas a mensagem de Pentecostes não foi uma mensagem leve. Não foi uma mensagem, não foi uma massagem. Pedro chamou aquele povo de criminoso. Pedro disse: vocês mataram o príncipe da vida. Aleluia. Glória a Deus. Hoje em dia o pecado não pode mais ser confrontado porque alguém se ofende, alguém se zanga. E Pedro, mas mesmo aquele sermão duro, mesmo aquele sermão esclarecedor, eles disseram: o que faremos, varões e irmãos? Não houve convite. Foi o próprio povo quem se ofereceu. O que faremos? E Pedro disse. Então Pedro responde, aqui no capítulo 2, versículo 37 e diante, nós pregamos já. E no versículo 41 vem agora o que foi que aconteceu. Por favor, versículo 41 de Atos 2. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. De sorte que foram batizados os que naquele dia, os que de bom grado receberam a sua palavra. É interessante que esta palavra bom grado não tem em alguns manuscritos, por isso tem Bíblia que tem bom grado, e talvez tem alguma Bíblia que está faltando esse pedacinho bom grado. Tem alguém aqui que está faltando na sua versão? Está faltando bom grado? Deve ser atualizada a sua Bíblia, né? Essa expressão bom grado, ela está em poucos manuscritos antigos, e a Bíblia corrigida, ela traz a corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil, a corrigida da Sociedade Bíblica Trinitariana, a corrigida da Scripturae, então, ou Escritura. Então, irmãos amados, nós cremos que esta palavra está no original, estava no original, né? Aquele de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam o que, irmãos? A sua palavra. Primeiro, batismo. Foram batizados. Irmão, o batismo, ele não salva, mas ele é para aquele que foi salvo. Se você diz que é salvo e nunca quis se batizar, alguma coisa está errada. Glória a Deus. Ah, pastor, o batismo não salva. Não salva mesmo não. Só o fato de mergulhar na água não salva. Agora, toda pessoa que verdadeiramente se arrependeu, toda pessoa que verdadeiramente entendeu o Evangelho, toda pessoa que realmente morreu para o mundo, ela deseja ser batizada. A palavra batismo, no grego, é imergir, mergulhar. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o porquê nós batizamos os conversos? Primeiro, porque é mandamento do Senhor. É mandamento do Senhor. O Senhor, antes de subir para o céu, ele deu esta ordem. Glória a Deus. Mateus 28 e 18. Vamos ver o Senhor Jesus dando essa ordem. Mateus 28 e 18. Mateus 28 e 18. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me
dado todo o poder no céu e na terra. Prossiga. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, está aí a fórmula batismal. Na hora que vai batizar, o batismo só é válido se for em nome da Santíssima Trindade. Então alguém diz, o pastor, e aí lá em Atos fala batismo em nome do Senhor. O batismo em nome do Senhor é para diferenciar de João. Porque antes de Jesus vir, veio João batizando. Só que aquele batismo de João era um batismo preparatório para o batismo de Cristo. Ele veio preparando os... Não sabe não desse versículo? João veio preparando os caminhos. Então aquele batismo de João não era definitivo. De maneira que quando Cristo veio, então as pessoas foram batizadas no batismo em nome do Senhor, que é o batismo que Cristo mandou. Em nome dele quer dizer o batismo que ele mandou, que é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, o batismo é mandamento do Senhor. Marcos 16 e 16, eu acho que nem precisa. Marcos 16, mas já que apareceu na tela. E de por todo mundo, 15 diz, pregai o evangelho a toda criatura. E o 16? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, o batismo é mandamento. Por isso, algumas igrejas chamam de sacramento e outras igrejas chamam de ordenança. A igreja tem duas ordenanças do Senhor. Quais são as duas ordenanças? O batismo e o quê? Porque Jesus disse, batizai, e Jesus disse, fazei isto em memória. Batizai é um imperativo, e fazei é um imperativo, é uma ordem. Por isso que o batismo e a ceia, eles são chamados de ordenanças. Eu vou dizer, e vocês vão repetirem. O batismo e a ceia são chamados de quê, meus amados irmãos? Por que eles são chamados de ordenanças? Porque foram ordens dadas pelo Senhor Jesus. Então, irmãos amados, o batismo, o que é que significa o batismo? O batismo significa a morte do crente para o mundo, o seu sepultamento com Cristo e a sua ressurreição. Junto com Jesus nós morremos. Quando nós nos convertemos, nós morremos com Cristo. Morremos como? Morremos para o mundo. Cristo não morreu, nós também morremos com Cristo. Depois que Cristo foi tirado da cruz, ele foi levado para onde? O seu corpo, claro, a sua alma, eu já preguei, sua alma foi para o Hades. Mas o seu corpo foi para onde? Depois que ele morreu, depois que ele deu o último suspiro. Então tiraram-no da cruz e levaram o seu corpo para onde, meus irmãos? Para um sepulcro. Mas ao terceiro dia, o que foi que aconteceu com o nosso Senhor? Ao terceiro dia, ele o que, meus irmãos? Pronto. Pois o batismo representa que você morreu com Cristo, que você foi sepultado com Cristo, a velha criatura, e que você ressuscitou com Cristo para uma nova vida. É isso que o batismo significa. A morte do crente para o mundo, o sepultamento do crente para o mundo e a ressurreição do crente para uma nova vida. Quando você entra no tanque, você está descendo as águas. Ou quando você entra no rio ou no mar, o importante, pastor, pode batizar no mar, pode batizar no rio, pode batizar num batistério, numa piscina, pode. O importante é que tenha muita água. O importante não é se é em água corrente, se é em água parada. O importante é que tenha muita água. Vamos ver isso em São João 3, não está no script, mas vamos ver São João 3 e 23, salvo melhor juízo. Glória a Deus. Por favor, olha aí, já apareceu. O batismo, ele tem que ser nesse lugar, seja no rio, seja numa piscina, num batistério, na praia. Eu já batizei na praia, já batizei em rio, já batizei em barragem. E ultimamente as igrejas mais batizam em piscinas. E outras igrejas têm o seu batistério próprio. Qual é a importância da água, do lugar? Veja bem. Leia aí, por favor, pastor. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. O batismo tem que ser num lugar que tenha o quê? Me ajudem a entender. Que tenha o quê, meus amados irmãos?
Muitas águas. Não importa se é mar, se é rio, se é piscina, se é açude, se é tanque, se é um tonel, né? Lá no presídio, os pastores batizam, lá nós temos congregação no presídio, e eles são batizados dentro de uma caixa de PVC. Porque lá não pode construir uma piscina, lá não, eles são batizados dentro de uma caixa de PVC grande, né? E só cabe uma pessoa, o ministrante parece que fica do lado de fora, né? E batiza a pessoa, contanto que dê água suficiente para quê? Que dê água suficiente para quê, meus irmãos? Mergulhar. Para mergulhar, para imergir. Porque a palavra batismo significa imersão. É o sentido grego da palavra, é imergir. Porque representa o quê? Representa o quê? O batismo representa o sepultamento do crente. Glória a Deus nas alturas. Nós respeitamos os irmãos que batizam por efusão. Nós respeitamos os irmãos que batizam por aspersão. Tem uma igreja que eu achei interessante, eu acho que é porque a água está cara.